Presidente, a gravação foi iniciada. Ok, Marco. Colegas, vamos dar início, então, à sessão de julgamento do período da tarde do dia 2 de setembro de 2020, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós, antes de iniciarmos o julgamento dos itens da tarde, do período da tarde, nós vamos julgar um item do período da manhã, em relação ao qual havia pedido de acompanhamento, mas o patrono acabou não comparecendo à sala no momento em que a gente iniciou, no momento em que a gente faria o exame do processo, o julgamento do processo. Então, o processo não foi julgado em razão da ausência do patrono, mas o patrono comunicou ao setor de apoio aqui da nossa turma, ao Marco Antônio, que o julgamento poderia ser realizado sem o acompanhamento do patrono. E em relação a esse item, nós temos um vídeo de sustentação oral. Então, eu vou pedir para o relator, que é o conselheiro Rafael, fazer, então, a leitura do relatório, um resumo, se possível, tá, Rafael, do relatório. E após a leitura do relatório, vamos fazer a transmissão do vídeo da sustentação oral e, na sequência, passamos para o voto. Márcio, quando nós formos fazer a transmissão do vídeo, eu vou pedir a você, então, que faça a transmissão, ok? Então, tá, colegas. Rafael, pode, então, iniciar, então, a leitura do relatório. Se possível, como eu lhe disse, um resumo. Pode começar. Ok, presidente. Tratou-se do lançamento tributário, foi os 3/7, emitido em 14/7/2014, contra a contribuinte recorrente para recolher o crédito tributário de R$ 73.852, resultante do lançamento suplementar do ITR de 2009, da multa proporcional de 75% e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural denominado Fazenda Pontinha 1, tem uma inscrição aqui dela, com área total declarada de 318,1 hectares, localizado no município de São João da Barra, Rio de Janeiro. A contribuinte foi intimada no lançamento em 21/7/2014, folha 137, e tempestivamente apresentou a impugnação de documentos. Quando do julgamento pela DRJ em Brasília, o acordo número 303071915 da primeira turma, de folhas 340 e 352, negou o provimento da impugnação. E aqui eu transcrevo a ementa, tá? Intimada da R-decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário, folhas 360 a 368, no qual protestou pela reforma da mesma. Sem encontrar razões ao relatório, presidente. Ok, Rafael. Então, vamos fazer agora a transmissão da sustentação oral do vídeo. Eu faria a transmissão, Estes são os principais resultados. Essa Google aqui. E o pior é que está no silencioso, gente. Mesmo no silencioso ela fala, que estranho, né? Então, colegas, eu faria a transmissão do vídeo, mas como eu estou fazendo também a gravação da sessão de julgamento, estou com o microfone aqui ligado, para evitar qualquer problema, estou pedindo, então, para o Márcio fazer a transmissão para nós, tá? Márcio, então é só você ir ali no Jitsi e compartilhar a transmissão, ok? Pode começar. Boa tarde a todos, jogadores do CARF. Todos estão ouvindo bem? Travou. Eu pausei para você perguntar se você estava ouvindo. Eu sou o Rafael,
Vega, estou aí na procuração para a conferência aí da realização de sustentação oral. Bom, vamos lá, do caso da Porto do Açu, né, de TR. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de a gente da empresa estar conseguindo fazer a sustentação oral via digital, aí com essas dificuldades todas agora de Covid, etc. Então, agradeço a atenção de todos preliminarmente. Bom, vamos lá. O caso é um caso bastante simples, é um caso basicamente de conflito de IPTU e ITR. Tá? Basicamente o que a gente tem é um auto de infração que cobra um adicional de ITR sobre o imóvel da empresa no período de 2009 a 2010. São dois autos de infração que estão sendo julgados em conjunto. Né? Basicamente o que acontecia, né, em termos de um breve contexto, o imóvel era uma fazenda chamada Fazenda Sacudantas, era uma fazenda no norte do estado do Rio de Janeiro, no município de São João da Barra. Essa fazenda, junto com outros vários imóveis da região, foram comprados pela empresa. A empresa na época chamava LLX Logística, né? Todos os imóveis foram comprados para a construção de um porto. Né? Eles foram comprados pouco antes do fato gerador. E o que aconteceu é que basicamente o imóvel então ele era realmente uma fazenda que tinha, enfim, gado, tinha uma produção, uma atividade agropecuária. Só que esta atividade ela foi encerrada pouco depois e para a instalação do que viria a ser o Porto do Açu. Né? Então, o Porto do Açu, que é agora a empresa atual que está no polo passivo da demanda. Então, o que aconteceu? Em 2009 e 2010, essa área ela já não era mais uma fazenda, ela era um porto em construção. Né? Então, basicamente, o que aconteceu foi que a empresa, por um lapso, uma inércia praticamente, ela de fato errou ao ter entregue a declaração de ITR relativa aos anos 2009 e 2010, mais ou menos do mesmo jeito que o proprietário anterior continuava fazendo. Então, de fato, errou a empresa ao entregar essas declarações. E aí o que aconteceu? O fisco viu essa declaração, viu que o imóvel não tinha produção agropecuária e disse, puxa, se o imóvel não tem uma produção agropecuária, então deve haver uma gradação da cobrança do ITR a maior. Só que o ponto é o seguinte, o fato da empresa ter errado ou entregue a DITR não quer dizer que de fato sobre aquela área incidiria o ITR, né? Na verdade a empresa errou ao entregar a DITR, então o que a gente tem aqui é um ponto de verdade material. Ou seja, não é porque a empresa entregou uma declaração errada que a gente vai aplicar um tributo errado, sabidamente errado. Então, o que prevalece é a busca do real fato gerador, né? A busca da verdade material. E nesse sentido, o fato é que a gente, no exercício de 2009 e 2010, a gente já tinha nessa área, na Fazenda Sacudantes, que deixou de ser a Fazenda Sacudantes e passou a ser uma série de imóveis, né? Houve um parcelamento e começou-se ali a instalação e a construção de um porto, que é o Porto do Açu. Então, o que a gente tem ali é uma área que deixou de ter um uso rural, passou a ter um uso urbano. Então ali a gente tem uma série de elementos. A gente tem o plano diretor do município, tá, que define aquela área como uma área industrial, que inclusive denominou a área de CEPA, né, o setor especial do porto, depois ZIPA, Zona Industrial do Porto do Açu, além do plano plano geral do município e da planta genética ter designado essa área como área industrial, de fato ali a gente já tem a construção do porto, já tem uma ocupação de fato com uma finalidade industrial, e eu tenho um pagamento de IPTU. Então o imóvel foi explodido em uma série de inscrições e essas inscrições estavam sim pagando IPTU. Então o que a gente junta inclusive nos autos tem não só a norma municipal, que já bastaria para designar aquela área como uma área de uso urbano, a gente tem também as inscrições municipais, os boletos, enfim, as cobranças, os pagamentos de IPTU, e a gente também tem o fato que
digamos, sobre o critério de uso, né, que inclusive é um critério adotado pelo STJ, além dos requisitos do artigo 32 do CTN, a gente tem o uso claramente urbano, industrial daquela área, né? Inclusive, a gente junta fotos. Se os senhores quiserem, é só dar uma googada a título de curiosidade, googlem, coloquem no Google Earth, Google Maps, Porto do Açu, e vocês verão ali os terminais de minérios e terminais de transbordo de petróleo, e um terminal multicargas logístico, que é hoje o Porto do Açu e a Ferroport, etc., que são as empresas que hoje estão ali instaladas nessa região onde era a Fazenda Sacudantas. Então, basicamente, deixe-me ver... Então, basicamente é isso. Eu acho que o último ponto é, com relação à questão probatória, essa existe até um pouco de dificuldade, porque não é o mesmo imóvel, né? A fazenda ela é explodida em inscrições, mas esse é um fato inconteste, que digamos que hoje, desde 2009, enfim, há um uso urbano para aquela área, inclusive definido em plano diretor. Eu tinha esquecido da designação da lei, é o plano diretor municipal. Esses documentos estão juntados nos autos. Peço apenas às Vossas Excelências que, caso isso não tenha ficado claro, enfim, isso é super inconteste, isso acho que não tem nenhuma dificuldade. Se tem havido, se por acaso tem alguma dificuldade com relação a essa questão probatória, por favor, convertam um julgamento de diligência se preferirem, mas acho que isso está bem claro nos autos de qualquer forma. Então, não há que se falar em cobrança de ITR sobre uma área sobre o qual tem uma designação de área urbana industrial, eu tenho um recolhimento e lançamento de IPTU, então o que eu tenho é IPTU e não ITR. Então não há que se falar em complementação, porque não há sequer fato gerador de ITR. E acho que é isso. Obrigado, Excelência, pela oportunidade. Tchau, tchau. Boa tarde. Ok, então, colegas, todos assistiram? Todos assistiram, né? Aqui estão alguns resultados da web. Ok. E, para vocês terem certeza como tá no silencioso, essa bolinha aqui azul aqui é porque tá no silencioso, E mesmo assim ela fala, não sei por quê. Colegas, então todos assistiram, né? Inclusive ele nem menciona a questão de... Bem, vamos seguir pro nosso voto. Rafael, após então a apresentação do patrono, né, e a sustentação oral, então eu passo agora a palavra para você fazer a leitura do voto. Pode começar. Ok. Bom, o recurso voluntário de folhas 360 368 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser reconhecido. No mérito, em recurso, o contribuinte recorrente alega do erro material do auto de infração e da não incidência de ITR sobre terrenos urbanos e da necessária busca da verdade material no processo administrativo. Essa questão foi o que ele praticamente falou na sustentação oral que a gente viu. Assim, embora a decisão atacada tenha analisado e julgado os méritos de área de pastagem e valor de terra no BTN, a contribuinte recorrente não enfrentou tais elementos, razão pela qual não serão objeto de apreciação deste recurso por estarem preclusos. Aí aqui, na verdade, eu enfrento a questão da decadência. A DRJ, no entendimento dela, colocou que não estaria decaído o direito, visto a inteligência do artigo 173, a aplicação do artigo 173 do CTN, inciso 1 do CTN. E aqui eu faço aquela explicação que a gente conhece todos aqui, sobre a questão do artigo 173 ou do 150, só que aqui eu destaco duas coisas. Primeiramente, no demonstrativo de apuração do imposto devido elaborado pela fiscalização, verificou o recolhimento do imposto pelo contribuinte no valor de R$ 636,20, folha 6. E tal pagamento é confirmado pelo extrato de pagamento de folhas 23, da própria Receita Federal do Brasil, onde apresenta o recolhimento no valor de R$ 636,20. Então, como no presente caso,
o exercício aqui de 2009, então inicia-se em janeiro, 1º de janeiro de 2009, a declaração é até dia 30 de setembro de 2009, ocorrendo o lançamento somente em julho de 2014, ocorrido o recolhimento parcial, retroage-se o fato gerador a 1º de janeiro de 2009. E aí eu entendo por reconhecer de ofício a decadência. É como eu voto, presidente, essa questão. Ok, Rafael. Então, o conselheiro relator está reconhecendo de ofício uma prejudicial de mérito, está reconhecendo a ocorrência da decadência, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, uma vez que ele identificou a existência de pagamento antecipado, né? Recolhimento Exato, antecipado. as folhas 23. Conforme folha 23 dos autos, inclusive o conselheiro relator, ele até transcreve aqui no voto a tela do extrato de pagamento. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo, em relação a essa prejudicial de mérito? Alguém diverge da ocorrência da decadência aqui? Vejam, o exercício é 2009, a data do fato gerador é 1º de janeiro de 2009 e o lançamento ocorreu me corrija se eu estiver enganado, Rafael, em 21/7/2014, né? Isso, né? Então, ó, janeiro de 2009, 10, 11, 12, 13, 14, janeiro de 2014, decaiu, né? Foi feito o lançamento em julho, está decadente, né, pelo 150, e tem recolhimento antecipado. Ninguém diverge do voto do relator, então, né? Então, colegas, restou prejudicada a análise das demais alegações, né, Rafael, que desse modo não serão apreciadas. Presidente, questão de ordem informar que o repetitivo de número 10725.720.651, 2014-10, refere-se ao exercício 2010 e a decisão não se aplica a ele, já que não aventada a decadência. Nesse caso, eu poderia pedir vista desse processo? Não dá. Por que eu não posso pedir vista do processo no repetitivo, presidente? Porque a gente não está julgando o repetitivo. De certa maneira. Porque aí eu tiro o repetitivo da pauta e aí com ele fora de pauta, o Rafael também pode fazer o acordo referente para que não haja essa necessidade de embargo da decisão. O problema é que a norma diz que para o repetitivo vai se aplicar a decisão do paradigma, né? Isso. E ponto final. Não tem o que fazer. Esse que é o problema, né? E até porque a gente não consegue tirar ele da relatoria de quem está designado, que no caso é o DN. Teria que cancelar a distribuição dele para o DN. E aí não depende de nós. Esse aí então vai ser necessário embargar por contradição. Esse vai ser um caso que nós vamos ter que embargar. Aí os embargos aí vão ser distribuídos para um relator da turma, que vão ter que analisar, daí vai ter que fazer a análise, né, do mérito mesmo, né, não vai, porque não está decadente, mas não tem. Eu até gostaria de fazer o que você sugeriu, né, Márcio, seria uma boa coisa, mas não tem como é repetitivo, né. Então, tá, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Não? Tá. Então, colegas, vamos ver aqui como é que vai ficar a decisão aqui. Esse é o 116.
Até porque a matéria de mérito do auto é só erro material na identificação do sujeito passivo, né? Seria uma matéria de mérito tranquila de ser resolvida e decidida. E esse processo... Não, deixa, nada não. O Daniel, ao final, põe que restaram prejudicados as demais questões ou nem põe nada? Põe. Ligado meu microfone. Coloca assim, tem que colocar. A minha conclusão ficou assim, em face de todo exposto, volto no sentido de reconhecer, de ofício, a decadência do crédito tributário, restando prejudicadas as demais questões alegadas. Colegas, eu coloquei assim, eu redigi assim, veja o que vocês acham. Acordam os membros do colegiado por... só vou perguntar mais uma vez, ninguém divergiu, né? Isso mesmo, né? Tá ok, né? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em reconhecer de ofício a ocorrência da decadência, a qual atingiu integralmente o crédito tributário lançado, restando assim prejudicada a análise das alegações recursais. Ou não sendo analisadas as alegações, mas que prejudicar, não. Restando prejudicada a análise das alegações recursais. Pode ser assim, né? Na opinião de vocês, pode ser, né? Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em reconhecer de ofício a ocorrência da decadência, a qual atingiu integralmente o crédito tributário lançado, restando assim prejudicada a análise das alegações recursais. Então tá, essa é a decisão em relação ao item 16 da pauta. Essa decisão será replicada no repetitivo, que é o item 117, mas a gente vai ter que, infelizmente, vai ter que embargar, porque, como o Márcio apontou, o item 117 refere-se ao ano de 2010. Presidente, eu requeiro a antecipação do julgamento 138, que é a Agropecuária Rio dos Bagres, que tem videoconferência, como é que chama? Tem vídeo gravado. Ok. Nós vamos fazer assim agora, colegas. Esses que têm sustentação oral, tem vídeo, né?
nós vamos, como a gente faz nas nossas sessões de julgamento presenciais, nós damos sempre prioridade para as sustentações orais, então vamos fazer esses com sustentação oral agora à tarde, dar prioridade para eles, e depois que fizermos esses com sustentação oral, fazemos os demais processos da pauta. Por favor, encaminha para mim, Dani, o link do YouTube desse... Encaminho, sim, já vou encaminhar. Estava só registrando aqui o item 116 e já registrando o item 117. Devo colocar aqui. Tá. Então, colegas, fizemos o 116, 117, que eram do período da manhã, agora nós vamos fazer os itens da tarde. E vamos iniciar vamos fazer primeiro os itens com sustentação oral. E todos os itens da tarde com sustentação oral são com sustentação oral gravada, não vai ter sustentação por videoconferência. O primeiro item da tarde é o item 138, de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, eu estou encaminhando para você, então, Eu, antes de começar, só para, pelo menos, tranquilizar a turma em relação a esse, os repetitivos dele não vão ser atingidos pela decadência, assim como este também não está atingido pela decadência, referentes aos exercícios 8, 9 e 10. Então, eu não sei se eu que devo ficar feliz, que eu não vou ter que jogar o embargo dessa decisão, mas a decisão provavelmente vai se aplicar a todos, então. Só um pouquinho, Márcio. Uhum. Já quer que eu vá fazendo a leitura do relatório quando você encaminha? Não, espera só um instantinho. 143, só um instantinho. Eu já estou encaminhando de todos, tá? Para você, desses da tarde. Tá bom. Aí já ganhamos tempo. Sim. Márcio, eu mandei para você só o item 138, que é desse teu processo. Eu estou no outro e-mail, vou mandar de todos, tá? É que está demorando um pouquinho aqui para eu puxar, para a gente ganhar tempo. Então, colegas, nós vamos fazer o julgamento agora do item 138 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. O item 138 da pauta é da Agropecuária Rio
dos Bagres Limitada, Agropecuária Rio dos Bagres Limitada, item 138. O Márcio vai fazer a leitura do relatório. Eu peço, Márcio, se você puder fazer um resumo para nós do relatório. Aí, na sequência, você... já encaminhei para você o vídeo. Na sequência, você compartilha com a turma o vídeo da sustentação oral e depois do vídeo você faz a leitura do voto e a gente finaliza, tá bom? Então, pode começar, Márcio. Trata-se, então, de um lançamento de DR que glosou a área de preservação permanente, o VTN, e arbitrou o VTN, em que o contribuinte, ao impugnar, ele menciona que toda a área em questão, assim como as adjacentes, são cobertas por vegetação de Mata Atlântica, porém o INEA, através do Decreto Estadual 41358, inseriu apenas a área de 1.673 hectares para fins de desapropriação. Se abstém da contestação do arbitramento do VTN por estar comprovando de forma inequívoca que 99% da área total da propriedade é coberta por vegetação de Mata Atlântica, ou seja, área de preservação permanente. A autoridade julgadora ajustou a área total, mas não, ou seja, ela reduziu o lançamento, porque também tinha uma questão em relação ao tamanho da área. Ela reduziu a área total, mas não admitiu a dedução da área de preservação permanente, pois não estava declarada em ADA. Ressaltou a abstenção de contestação do VTN, nos termos do artigo 17 do PAF, e retificou o lançamento de ofício para assumir a área total de 1.972 hectares e a área total tributável de 293 hectares. O recorrente, já no recurso voluntário, admite que o ADA não descreve a totalidade da área como floresta nativa por erro no preenchimento pela imprecisão das divisas antes do georreferenciamento e certificação. Afirma ter procedido à correção dos dados ao IBAMA, que respondeu não haver regulamentação para retificação retroativa, embora afirme confirmar e aceitar a informação do ofício emitido pela INEA. Invoca o acordo 2101 do 002-308, que admite que a certidão emitida por órgão estadual de meio ambiente pode ser aceita para comprovar a APP. Agora, nesse instante, presidente, seu relatório, eu vou fazer a transmissão do vídeo. Bom dia, meu nome é Romero Badim, eu sou administrador da empresa Agropecuária Rio dos Bagres. Em 2012, nós recebemos o lançamento do imposto de renda suplementar emitido pela Receita Federal, e esse lançamento pautou nas seguintes razões, são duas as razões. A primeira foi não comprovar a isenção de área declarada a título de preservação permanente. Essa propriedade, ela é toda na Mata Atlântica, em Lídice, próximo a Rio Claro, aqui perto de Angra dos Reis. E com essa afirmativa da Receita, quer dizer, com essa razão da Receita, nós rebatemos com 3 documentos. A primeira é que nós temos um ofício emitido pelo INEA, que é o órgão ambiental aqui do Rio de Janeiro, em que, por uma consulta nossa, eles nos responderam e vem a informação de que a área total do imóvel e suas adjacências, abre aspas, a área total do imóvel e suas adjacências estão cobertas por vegetação de Mata Atlântica. Esse documento existiu porque, já nessa ocasião que ocorreu a multa, esse lançamento suplementar, o INEA tinha o interesse e vinha estudando conosco a possibilidade de fazer uma desapropriação para fins de montagem do Parque Estadual do Coiambebe, que acabou acontecendo mais tarde um pouco. Então essa área foi totalmente desapropriada, totalmente não, parcialmente, 85% mais ou menos desapropriada, e virou o Parque Estadual do Coiambebe. Ou seja, já naquela época, obviamente, era e continua sendo uma área de vegetação toda em Mata Atlântica. Então, nós tínhamos uma carta do INEA dizendo do interesse, eles tinham interesse em desapropriar e de que a área estava totalmente. Mas nós fizemos a consulta e provocamos essa carta do INEA que informa a gente, olha, sua área está toda numa área preservada e as suas adjacências, que é a área que ele tinha interesse em desapropriar, que é 85%. E as adjacências dessa área também estão cobertas por vegetação de Mata Atlântica. Esse documento do INEA está anexado ao nosso processo de defesa. Eles falaram também que o laudo de perímetro e de área de preservação... nós também fizemos um laudo de perímetro e de área de preservação, ou seja, contratamos um engenheiro cartógrafo que fez o levantamento dentro do modelo da BNT
e fez, com RT, com tudo, e fez um laudo dizendo que esta é uma área de preservação. E o INEA nos mandou também uma planta com um parque, quer dizer, um traçado do Parque Estadual do Cunhambebe, e nós fizemos uma superposição de foto da propriedade, foto por satélite da propriedade, com a planta elaborada para o INEA, e anexamos também na nossa defesa. Quer dizer, dá para ver claramente que o parque está sendo montado na nossa propriedade, que ali é tudo floresta. Essa foi uma das razões do lançamento suplementar, que é não ter comprovado a isenção da área declarada a título de preservação permanente. E esses 3 documentos que estão anexados a essa nossa defesa comprovam isso de forma clara. Eles também, a segunda razão pelo lançamento suplementar foi que nós não comprovamos, por meio de laudo de avaliação do imóvel, o valor da terra nua declarada. Realmente não fizemos porque simplesmente é Mata Atlântica, e por ser floresta de Mata Atlântica, não há tributação. Então não fazia sentido discutir valor, porque é floresta e não é tributável. Não obstante as 2 razões apresentadas pela Receita, o mesmo demonstrativo de apuração do imposto de renda considera, quer dizer, quando eles nos mandaram esse lançamento suplementar, eles consideram que a área da propriedade toda tinha 3.872 hectares. Isso vem no lançamento suplementar. E, na verdade, esse imóvel não tem essa área toda. A área total é de 1.972 hectares. Obviamente, nessa ocasião, a gente ainda não sabia exatamente a área, porque, imagina, é uma Mata Atlântica no meio daquela região toda, que é aquela floresta na cota 1.000, mais ou menos, cota 900 a 1.000, com uma floresta e um RGI realmente de 3.800 hectares de 100 anos atrás, que não tinha os limites definidos claramente. Então, nós contratamos o georreferenciamento da propriedade e certificamos esse georreferenciamento no INCRA. Temos um certificado, quer dizer, do INCRA, com esse georreferenciamento feito, e que comprova que a propriedade tem, na verdade, 1.972,19 hectares. Então, georreferenciamos, certificamos no INCRA e corrigimos a matrícula. A área tem 1.972 hectares, isso também é um documento que está anexado aí, e não os 3.872 que é informado no lançamento do imposto suplementar. Mas, independente da área, é tudo que tem lá é de Mata Atlântica. Fundo desapropriado, na verdade, foi a desapropriação de 83%, né, da propriedade, do total da propriedade, para a formação do Parque Estadual do Cunhambebe. Mas, não obstante ter sido desapropriado pelos 83%, o próprio documento do INEA informa que áreas adjacentes também são de Mata Atlântica, mas não foram desapropriadas porque não fazia parte do traçado do parque. Foi feito um traçado do parque e só pegou 83% da propriedade. Então, com essas informações e com esses documentos, nós fizemos a nossa defesa administrativa na Receita Federal e eles reduziram o imposto em 81%. Aceitaram parcialmente nossos recursos e nossas informações, e o imposto caiu em 81%, ou seja, caiu para 19% do total que era o lançamento inicial. E eles, na própria redução, ou seja, na resposta ao nosso recurso, eles dizem o seguinte, que eu pedi a eles que fizessem uma diligência que fosse ao local, fizessem por satélite, para que confirmassem que aquilo tudo é uma floresta, e a resposta nessa situação foi de que, abre aspas, mesmo que existam as áreas de florestas nativas, além das de preservação aceitas, a falta de declaração no ADA das florestas nativas impossibilita a exclusão dessas áreas da tributação. Ou seja, nós, por um erro qualquer lá do contador, fez uma declaração, ADA é a declaração ambiental que se faz ao IBAMA. Nós declaramos uma área errada, provavelmente foi uma área maior, e isso foi um erro da declaração do contador. Por isso que a Receita fez essa tributação com base nesse ADA. E diz aqui, nessa resposta ao nosso pedido de cancelamento,
de que mesmo que fosse floresta, eles não podem fazer porque a declaração do ADA, ela é quem define. A falta de declaração da área das florestas nativas impossibilita a exclusão dessas áreas da tributação, ou seja, eles não podiam excluir a tributação por conta da declaração do ADA. Nós entramos em contato com o IBAMA, que é quem é o órgão que recebe essa declaração, que lança, a quem você faz essa declaração, e recebemos ofício, fizemos por escrito isso. O IBAMA nos respondeu o seguinte: olha, o ADA não pode ser realmente alterado, nós não existimos, a gente até pretende ter no futuro, mas neste momento não há um regulamento que permite a alteração, a correção dessa declaração. Não existe no site do IBAMA um campo para você fazer alteração do ADA do passado. Se você tiver declarado errado, não há como você corrigir. Mas nesse mesmo ofício que ele nos respondeu por escrito, e esse documento também está anexado à nossa defesa, IBAMA, diz que, de acordo com o ofício do INEA, abre aspas, a totalidade da área encontra-se coberta por vegetação de Mata Atlântica, e não somente a área situada no interior do Parque Estadual do Cunhambebe. Eles pegaram os documentos, nós mandamos o documento do INEA junto para o IBAMA, pedindo que corrigisse o ADA, porque ali é tudo floresta, e eles disseram que ainda não tinha, naquele momento, não havia possibilidade de ser corrigido, isso não estava previsto no programa de correção do ADA, ou seja, não estava previsto pelo IBAMA a correção do ADA passado, mas que eles reconheciam que, conforme o documento do INEA, tudo ali é tudo floresta. Isso é um documento que também está anexado com os senhores aí no processo de defesa desse CARF. Então, concluindo, nós estamos recebendo um lançamento suplementar de imposto porque eles não podem corrigir a receita que se fixar no ADA, que é o ato declaratório ambiental, que feito ao IBAMA, e que esse ADA precisaria ser corrigido para que a receita reconsiderasse. E o ADA, naquela ocasião, não poderia ser corrigido porque não existia ainda, acho que hoje até existe, mas não tenho certeza, a possibilidade de ser alterado. Ora, a gente está sendo multado por um aspecto, vamos dizer assim, administrativo, o fato de que não existe um documento que possa me impossibilitar, tirar o lançamento desse tributo. O que não faz sentido, porque de fato é tudo floresta. De fato, o fato do ADA não poder ser mudado não muda o fato de que aquilo ali é uma floresta amplamente comprovado, com todos os documentos aí anexados ao processo. Então não faz sentido pagar esse imposto, não existe, é floresta. Eu, inclusive, durante esses anos todos, venho mantendo aquela floresta e, obviamente, a prova mais cabal da floresta foi desapropriada, 83% foi desapropriada para fim de formação de um parque estadual. E ainda com informação de órgãos ambientais de que o restante também é floresta. Não há dúvida de que aquele floresta está amplamente comprovado, então não posso ser tributado por isso. Então, assim, olhando também o site do próprio IBAMA, uma das formas, o IBAMA reconhece, isso também é um documento que nós anexamos, o IBAMA reconhece que uma das formas de comprovar área de interesse ambiental é a certidão do IBAMA ou de outro órgão de preservação ambiental, ou seja, no caso o INEA, referente às áreas de preservação permanente. Ou seja, o próprio IBAMA reconhece que a declaração do INEA é um documento que comprova que aquilo é área de interesse ambiental. Então, eu tenho todos os documentos anexados aí no processo do CARF, e eu pediria a vocês, então, por favor, assim, que comprovem, né, não são afirmativas, são documentos que estão anexados, que aquilo é floresta, e por ser floresta não faz sentido ter lançamento suplementar de imposto, que não é pequeno. Então, eu peço aí que vocês, por favor, analisem isso e consequentemente, me façam a justiça que ela é devida nesse caso. É de fato floresta, independente de poder ou não alterar o ADA, que é a declaração anterior, e independente de ter sido feita uma declaração errada no ADA no passado. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade de fazer essa defesa oral. Peço, então, a vocês o reconhecimento de corrigir essa, vamos dizer assim, injustiça nessa cobrança. Obrigado, boa tarde. Bom dia. Bem, como o patrono, o representante da empresa mencionou muito bem,
Houve, então, pelo acordo da DRJ, a redução da área total para 1.972, aproximadamente, hectare, e o valor da terra não foi contestado por ele acreditar se tratar tudo de Mata Atlântica. Eu peço, antes de começar a leitura, só vou fazer uma remissão ao acordo da DRJ, na página 206, na linha B, ele fala o seguinte: não obstante é impugnante afirmar que toda a área coberta de Mata Atlântica, somente a área indicada pelo INEA, de 1.678 hectares, pode ser considerada como de preservação permanente aceita pela autoridade fiscal. E o restante da área, que seria de florestas nativas, não foi assim declarada no ADA, motivo pelo qual a referida área não pode ser excluída da tributação por expressa determinação legal, conforme artigo 17O da Lei 6938. Então, o motivo é bom até delimitar isso, que não se trata, na verdade, de uma área de preservação permanente, mas uma área de florestas nativas, que é a Mata Atlântica, que foi indevidamente declarada como área de preservação permanente. Mas esse não é o fulcro, isso é só apenas para uma delimitação. Faça a leitura do voto. Eu vou tentar fazer uma leitura, é um voto pequeno, presidente, tem 3 páginas, eu vou fazer a leitura na íntegra, até porque eu senti, para mim, que foi um voto difícil, complicado, que eu nunca tinha trabalhado, eu tive que estudar um pouquinho. Então, eu peço essa vênia. Tenho posição quanto à obrigatoriedade do ADA protocolado tempestivamente junto ao IBAMA, para fins de fruição da isenção legal nos termos dos artigos 17O e 10, parágrafo 3º do decreto do ITR. Mas furto a presente análise desses termos, pois que deve ser analisada é a divergência entre a APP constante no ADA, alegadamente correto, e aquela no ofício INEA de BAP, Cômbio, CEF, tal. Assim está redigido o referido ofício. Eu informo que se vocês já quiserem baixar, eu deixei o processo na área de trabalho de cada um de vocês, na minha área de trabalho, então vocês podem ficar baixando enquanto eu leio o voto, e aí se quiserem fazer apontamentos, já vai estar o processo na máquina. Bem, assim está redigido o referido ofício. Vimos pelo presente caminhar a planta de localização de Fazenda Rio dos Bagres, que se encontra parcialmente inserida nos limites do Parque Estadual Cunhambebe, criado por este decreto de 2008, Unidade de Conservação e de Proteção Integral administrada por esta autarquia. A área total descrita nas matrículas da Fazenda Rio dos Bagres corresponde a 3.000 hectares, aproximadamente. Entretanto, no processo de georreferenciamento realizado pelo CEF, foi verificada uma metragem inferior que consta nas matrículas imobiliárias. Nesse sentido, a área que está situada no interior da unidade de conservação é equivalente a 1.673, não obstante o fato de a área total do imóvel e suas adjacências estarem cobertas por vegetação de Mata Atlântica. Quando analisou o pedido de retificação retroativa do ADA, assim pronunciou-se o IBAMA. Conforme esse ofício acima, é informado que a totalidade da área encontra-se coberta por vegetação de Mata Atlântica, e não somente os 1.962 hectares situados no interior da unidade de conservação do Parque Cunhambebe, o que indica que procede a informação dada pela empresa. Então, o primeiro ponto que eu faço uma remissão para o voto é que a análise do IBAMA, a nota técnica, essa nota técnica 26/2014 do IBAMA, na verdade, ela está divorciada do que foi decidido no ofício do INEA. Primeiro, que a área total não é esta, mais reduzida, assim também como a área de Mata Atlântica. O ofício da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio informa a existência de área de conservação equivalente a 1.673 hectares, mesmo que a área total do imóvel esteja coberta por Mata Atlântica. E é com isto que o IBAMA concorda, com a observação de que considerou a área total incorretamente declarada e já ajustada pela autoridade julgadora de primeira instância após o procedimento de referenciamento. Portanto, para que goze da isenção do ITR em relação à área coberta pela Mata Atlântica, o contribuinte deveria comprovar a existência, por se tratar de área de floresta nativa, e aqui eu vou abrir um parêntese depois, deveria comprovar a existência de vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, até mesmo porque o ADA que ele apresentou já se mostrou infrutífero, assim como a análise das declarações dos ofícios apresentados. A razão para isto é que, apesar de ser área de interesse estadual, a Mata Atlântica não é uma APP, na forma da definição legal do Código Florestal. Esta, resumidamente, é uma área que, em virtude da topografia, da hidrografia e do tipo de acidente geográfico específico,
coberta ou não por vegetação nativa, essa definição da lei é definida por lei como tal ou pela destinação é a ser declarada por ato do poder público. Já a Mata Atlântica, que é um bioma de interesse ambiental, ganhou tratamento individualizado e que lhe assegura a isenção do ITR, desde que é considerada como vegetação primária e secundária em estágio médio avançado de regeneração. Aí eu trouxe a lei, né, o artigo 10 da lei 9393, parágrafo 1º, que ele fala lá embaixo, áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias, em estágio médio avançado. Portanto, a isenção da área de Mata Atlântica, que comprovadamente cobre a área do imóvel rural, deve estar condicionada à prova específica que demonstre tratar-se de vegetação primária ou secundária em estágio médio avançado de regeneração nos termos da legislação ambiental. Em razão disso, o contribuinte reapresentou o laudo de perímetro de áreas de preservação permanente com a RT registrada no CREA, produzido por profissional não habilitado, engenheiro cartógrafo, quando profissional habilitado para este fim, o engenheiro agrônomo florestal nos termos do artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 12 da 8.629, devendo assim ser rejeitado para provar a existência da área de Mata Atlântica. Eu tenho e aqui eu me curvo para ser convencido do contrário, que o motivo do não acolhimento pela unidade julgadora foi a não existência de ADA. O contribuinte, de fato, ele não apresentou ADA, não retificou ADA, mas ele apresenta ofícios estaduais. Então, ele tenta comprovar a existência da área de floresta nativa por estes ofícios. Embora eu não esteja dizendo que ele não comprovou, já que não existe prova adequada nos autos, eu, relendo esse processo ontem, eu talvez esteja cometendo uma inovação ao pedir para comprovar a área de florestas nativas a comprovação de que a vegetação primária ou secundária estágio médio ou avançado de regeneração que não foi tratado. Então, nesse ponto, eu tenho 2 pontos para rejeitar a área de floresta nativa. O primeiro foi o não atendimento mesmo de nenhuma providência necessária para este fim. Ou seja, na apresentação do ADA, pela impossibilidade de retificação, e assim como os ofícios apresentados no processo também mostraram-se insuficientes para essa demonstração, que é o ônus do contribuinte. E também eu acrescentei essa, que pode ser vista como uma inovação, mas eu estou me curvando também a retirar do acórdão, a retirar do meu voto final, esse trecho, desde que comprovadas, porque de fato isso não foi acusado pela autoridade julgadora, daí porque eu li o trecho específico do não acolhimento. Por essas 2 razões, a princípio, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 138 da pauta, 138, do contribuinte Agropecuária Rio dos Bagres, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Alguém gostaria de comentar o voto? Alguém diverge do relator? Eu só estou dando uma olhada aqui no tal ofício do INEA, que eu queria ver o que ele diz. Eu divergi, Lene. Oi? Eu divergi. Você vai divergir? Eu também. Eu poderia argumentar, porque eu posso concordar contigo com a tua argumentação. Ei, Gregório, tu poderia apresentar a tua argumentação que eu posso acabar concordando contigo. Não, assim, primeiro, o órgão ambiental lá do estado do Rio de Janeiro, o INEA, disse com todas as letras que ela é Mata Atlântica. Primeiro ponto. Isso aí, para mim, já supre qualquer informação, até mesmo a ausência de informação no ADA. Ele apresentou a ADA, só para esclarecer, ele apresentou a ADA, mas no ADA não foi informado floresta nativa, porque ele informou que tudo seria APP. Ele informou uma área total maior do que a real, e dessa área total, 90 e tantos % dela seria de APP. E aí fez o referenciamento, viu que a área era menor, viu que nessa área menor quase a integralidade era APP, com base inclusive nesse ofício, né, o órgão, melhor ainda, a fiscalização reconheceu a APP com base nesse ofício do INEA, e só não foi, e a LRJ só não reconheceu porque não foi declarada no ADA, mas houve um erro de preenchimento no ADA, isso aí para mim está claro. Então o INEA reconheceu, o IBAMA reconheceu, apesar desse erro, esse erro excusável, digamos assim, no ofício do IBAMA, em relação aos números,
mas fica claro ali que ele rechaçou a informação que estava no INEA, então para mim ele comprovou a floresta nativa. Entendi, mas nesse caso a floresta nativa eu não teria... Eu não vi o laudo, eu não cheguei a checar o laudo, mas você o laudo, você não o laudo porque foi assinado por um engenheiro cartógrafo. Mas se no laudo ele demonstra que existe a área, para mim está valendo também. Aqui é um laudo do próprio INEA, que diz que a área encontra-se com cobertura vegetal predominantemente de floresta ombrófila, mista em diversos estágios de regeneração e áreas de macega, que eu não sei o que é, mas está dizendo aqui que a área total está coberta de floresta. Presidente, eu vou só fazer um comentário que talvez... O que fala no final do ofício do INEA é o seguinte: nesse sentido, a área que está situada no interior da unidade de conservação é equivalente a 1.673 hectares, não obstante o fato de a área total do imóvel e suas adjacências estarem cobertas por vegetação de Mata Atlântica, conforme se depende da imagem que segue anexa. E aí eu concilio isso com a dúvida que eu já estava processual me corroendo por dentro, que, ok, ela está coberta por área de vegetação da Mata Atlântica, e o ofício não deixa isso dúvida, mas, ao mesmo tempo, eu trouxe que é coberta por floresta nativa primária, secundária, estágio médio avançado de regeneração. Mas, como a autoridade julgadora não glosou por essa razão, eu queria revisar o meu voto para reconhecer, para dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a existência de Mata Atlântica, já que existe a comprovação no INEA, o Gregório está certo, na parte final ele fala isso muito claramente no último parágrafo, e por mais que eu entenda que seja necessária a comprovação dessa condicionante para reconhecer a floresta nativa, eu não posso agora admitir que isso seja o motivo para ele não fruir do benefício da dedução, porque em nenhum momento isso foi levantado isso não foi levantado no contencioso, não poderia ser levantado agora, criando um óbice para o contribuinte para reapresentar um documento que ele deveria ter sido intimado a apresentar desde o início, já que ele já sabia se tratar de uma área de floresta nativa. Então, se a autoridade julgadora houvesse glosado a dedução, considerando se tratar não apenas da apreciação do ADA, mas também da área de floresta nativa, que é a comprovação da condicionante que existe na lei, no artigo 10, parágrafo 1º, eu estaria de acordo, ainda que eu reconhecesse o argumento do Gregório, eu estaria de acordo pela não comprovação, que de fato não houve comprovação, e o laudo, para mim, não é apto para comprovar isso, por ser escriturado por um engenheiro cartógrafo. Mas pelas condições processuais existentes nesse caso, eu mudo o meu voto, eu vou dar provimento para reconhecer a extensão da área. Tá. Bem, a área de floresta nativa e não a área de APP, né? Agora tem que ver com isso para ficar na prática. Tá, ele não tem o ADA de floresta nativa, ele tem o ADA de APP, mas você como ele apresentou esse ofício do INEA, você entende que está suprindo a falta do ADA, né? Porque ele não tem o ADA para essa floresta nativa, é isso, né? A informação do INEA é suficiente. Como o Gregório falou bem, isso é verdade também, o ADA não tem ADA de floresta nativa, ele tem área de APP. Ele informa toda a área no ADA como APP. Tá. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Ninguém quer falar mais nada? Eu vou fazer a coleta individual dos votos. Eu vou só compartilhar a tela, só para mostrar a tela exata do ADA, tá bom? Pode ser. Para que não haja dúvidas. Eu vou ampliar aqui. A área é essa aqui, ela está declarada como APP. Tá bom? Quando que foi entregue o ADA? Você sabe? 21/11/2013, esse é o código validador do documento. Ele foi entregue em 21/11 de 2013. Não, esse é o exercício 2013. O de 2008. 21 de... Folha 86. Ah, tá. Esse é o de 2013, né? Desculpa. Ele foi apresentado 22/9, 22 de setembro, DN. Ele apresentou, nesse caso aqui, 3.128, que era a área originária, a área total do imóvel antes do georreferenciamento. Naturalmente, ele está apresentando que 100% da área é APP. Ele está declarando assim.
Então, só para recapitular, ele declarava uma área total de 3.000 e tantos hectares, fez o georreferenciamento, a área diminuiu para 1.900 e tantos hectares, e aí ele atualizou o ADA para fazer valer a nova área georreferenciada. Ele alega uma espécie de erro de fato no preenchimento da declaração, isso? Alega e até comentou no YouTube, né? Ele comentou no vídeo do YouTube, na sustentação, desculpa. O vídeo do YouTube é ótimo. E a fazenda inteira, a área inteira está dentro desse bioma da Mata Atlântica ali, da floresta? Isso, como o INEA comenta, o INEA está na página 206, o INEA, 206 não, 200 e... Deixa eu reabrir aqui, 200 e tanto, só um minutinho. O INEA, ele fala que toda a área é coberta. O detalhe é que não basta ser coberto por Mata Atlântica, mas é exigido que a cobertura da Mata Atlântica seja de floresta primária. Porém, isso não foi causa para não acolher. Aqui a minha defesa é muito menos material, é muito mais processual nesse caso, né? Minha mudança de entendimento. Eu vou compartilhar a tela para ti, Den. O motivo da DRJ foi o ADA, isso? Tá bem aqui, ó, a parte final. Eu vou sublinhar aqui para você ler. O sublinhamento ficou... Mas tudo bem. Dá para ler? Se não der, eu tiro. É melhor tirar. Melhor agora. Deixa eu botar mais no centro da tela aqui. Aumentei a... E na DITR lá, ele declarou certo, Márcio? Não. Não declarou não. Ele vai declarar o tamanho da... Vou ter aqui só para mostrar. Ele vai declarar... Só um minutinho, tá aqui a DITR. Ele declara 3.000 e tanto, uma área total. Isso. Também aqui, ó, a área total do imóvel. Área de preservação permanente. É uma situação semelhante àquela que a gente discutiu antes, né? Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Eu digo, não é uma situação semelhante àquela que ele traz uma retificadora na DRJ, a DRJ nega, e aí a gente corrige. Não seria mais ou menos... Não, veja só, uma coisa é tu incluir novas deduções, ou majorar deduções que não estavam previstas, outra coisa é tu provar um erro de fato no julgamento contencioso. Eu sempre vi assim, por exemplo, ele preencheu tudo com uma área de preservação permanente, talvez enganado pelo fato de que a Mata Atlântica seja área de preservação permanente, quando na realidade não é necessariamente. A área da Mata Atlântica é uma área de floresta nativa. Ele não está majorando a dedução que ele está ampliando, ele não está fazendo isso, mas ele cometeu um erro no preenchimento da declaração, sim. Colegas, podemos votar? Eu vou votar. Quem quiser comentar na hora do voto, só falar. Luiz, como que você vota? Não, o Gregório primeiro. Não, o Gregório... não, Luiz, desculpa. Luiz primeiro. Luiz, como... Divergência. Vai negar provimento, isso? Isso. Negar provimento. Gregório, como você vota? Só para confirmar, Márcio, então você vai dar provimento para reconhecer essa área de floresta nativa, né? Essa diferença. Conforme informado no protocolo do INEA, e vou fazer menção ao fato também de que foi esta a única causa do indeferimento do pedido. Vou explicar, eu vou fazer um voto, vou dizer, senhoras, a área de floresta nativa exige a comprovação disso, mas como não foi alegado na decisão de primeira instância, não havendo nenhum outro elemento havendo o elemento da prova do INEA, aí eu vou redigir direitinho, havendo o elemento da prova do INEA, que comprove que toda a área de Mata Atlântica não há agora como invocar nesse contencioso a existência ou não de florestas primárias e secundárias. Tá. Eu vou acompanhar, presidente, o conselheiro relator, para dar provimento para recurso e reconhecer essa área de floresta nativa. Eu só vou destacar uma informação aqui. A fiscalização, ela reconheceu a área de preservação permanente de 1.600 hectares e fração,
com base nesse documento do INEA. A DRJ retificou a área total do imóvel de 3.000 e tanto para 1.900 hectares, com base nesse documento do INEA. Aí, com base nesse documento do INEA, a gente não vai reconhecer a área de floresta nativa, quer dizer, o mesmo documento serviu para 2 reconhecimentos, mas não vai servir para o terceiro. Eu acompanho o relator. Tá, mas nesse documento não fala que a floresta é daquele jeito ali, né? Fala que é floresta nativa, fala que é Mata Atlântica. Não, fala que toda a área é Mata Atlântica, mas, Dene, processualmente falando, não dá para a gente reclamar. Olha, isso é uma coisa que tem me corroendo, isso é uma coisa que me corroeu quando eu fiz, mas não fala isso no processo. Em nenhum momento se aventila a condicionante para acolher a área de floresta nativa. O motivo determinante da DRJ foi qual? Naquele que você colocou aqui, ela fala só em tamanho de área, não fala de área. ADA, não. A não apresentação do ADA. A apresentação do ADA sem a floresta nativa. Pronto, é esse o motivo. Tá. Então tá. Gregório acompanha o relator. Renata, como você vota? Acompanho o relator também. Rafael, como você vota? Acompanho o relator, presidente. Relator. Francisco, como você vota? Eu vou acompanhar a divergência. Divergência. Ana, como você vota? Eu vou acompanhar o relator. Eu vou acompanhar a divergência, tá? Meio assim, balançado, assim, né? E é engraçado, não sei se vocês sentiram isso. Normalmente são os advogados que fazem sustentações orais, né? Nesse caso aqui, foi, eu acho que o administrador da fazenda, da área, do imóvel, né? Então, os nossos julgamentos aqui, tudo é muito em abstrato, né? Assim, que pese a gente julgar questões de fato, é tudo muito abstrato. E é interessante quando o dono da área ou o administrador da área vem falar, né? Ele fala, parece até com uma certa propriedade, né? Com conhecimento de causa e tal. É bem interessante. A impressão que ele é o proprietário, assim, pelo jeito. Ele fala com vivência do fato, na verdade, né? Não com a técnica jurídica, mas com a vivência do fato, do que ele presenciou, do que ele conhece. Ele foi falando e eu fui vendo ele dentro da fazenda, sabe? No meio da mata, assim, tá? Muito interessante. Mas olha, eu meio assim, né? Eu vou acompanhar a divergência, tá? Vou acompanhar a divergência. E eu vou, em razão da mudança do posicionamento que eu tive durante a leitura do voto, antes de submeter o voto, eu vou encaminhar para a turma, até em respeito aos conselheiros que votaram pelo provimento, já que eles acompanharam algo que eles não estão vendo ainda, né? Eles estão votando em abstrato, para também dar sugestões ou concordâncias ou não, mudanças de determinado trecho. Tá certo, então. Então, no caso aqui, provimento integral ao recurso, né? Que você está dando, né, Márcio? Então, tá. Então, e eu vou estar reconhecendo a área como APP, no caso, que foi como ele informou, informando isso bem claro, que se trata de área de floresta nativa informada, né, com erro de preenchimento. Perfeito, perfeito. Então, colegas, vai ficar assim a decisão. Eu peguei um lote, pessoal, de processos de TR. Eu não sei se esse teu é de 4 horas. Eu peguei um lote de processo de TR de 4 horas, que eu gasto muito mais do que 4 horas, só para entender essas áreas, como é que funciona. Mas eu queria até fazer um detalhe nisso, fazer 2 reclamações públicas. Primeiro, os lotes de TR são normalmente processos muito complexos, são processos que têm horas muito reduzidas, assim como os processos de RPF. Eu e a Ana, nós sabemos isso, que nós pegamos um processo de RPF que tinha 3.000 páginas de documento e eram 4 horas de processo. 3.000 páginas de documento. Ou seja, não dá nem para andar nas 4 horas para a gente saber o que existe no processo. E também queria fazer uma remissão, que a decisão da DRJ, nesse caso, ela foi muito pobre. Ela fez um parágrafo na página 206 para enfrentar esse ponto. Isso acaba também por diminuir ou impedir, coloca uma camisa de força no julgador, do conselheiro do CAF, que ou ele anula a decisão de primeira instância ou ele fica limitado a ela.
Em verdade, eu acho que seria interessante se o legislador desse uma alterada nessa legislação, né? Simplificasse, uniformizasse a legislação do ITR, né? Eu acho que tem muitas lacunas, assim, não está muito bem definido, né? Mas eu acho que tem, Dani, um projeto já em andamento para tornar o lançamento de ofício, né? Que aí fica bem mais fácil. Lançamento de ofício, pronto, igual a gente recebe o nosso PTU, recebe o ITR, tem ali as informações. Está precisando mesmo de uma... não sei se vocês percebem, o ITR é uma coxa de retalhos, né? É o Código Florestal que teve alteração, daí tem um decreto, daí tem uma medida provisória, tem uma lei, junta tudo e fica uma salada, assim, sabe? E não faz sentido o ITR também, a gente pensar do ponto de vista constitucional, ser um tributo federal, né? Porque a gente tende a aproximar a fiscalização do ente. Por que o ente fiscaliza, nós fiscalizamos contribuições sociais previdenciárias, por exemplo? Porque quem alimenta o caixa da Seguridade Social é a União. E por que o IPTU é fiscalizado pelo município? Porque está muito perto do imóvel. Então, quem deveria fiscalizar e quem deveria, na verdade, ter a competência constitucional para o ITR seria o município, por estar do lado do imóvel, até pela lógica do IPTU. Ele poderia ser o único tributo, na verdade, que tributasse se tivesse dois tipos de alíquota, uma para imóveis rurais e uma para imóveis urbanos. E aí acabava com essa dificuldade de relação, tornava o ITR mais próximo do sujeito passivo, a fiscalização. A questão do ITR, ela surge a partir de 1945, tá? A questão é o seguinte, antigamente se precisava abrir terras para produzir alimentos, explorar. Então se pagava menos imposto quem abrisse mais terra, não tinha o conhecimento da reserva legal, APP, fundo de vale, nada disso. Se fazem muitas queimadas ainda de forma irresponsável, são N situações, que com o tempo, o amadurecimento total da sociedade do mundo, na verdade, passou a ver com outros olhos. Veio o crédito de carbono, veio a possibilidade de compensações diárias, a proteção da reserva, a APP, veio tudo isso que a gente discute aqui, certo? E veio de uma situação economicamente muito cara para se manter uma área, produzir uma área com risco muito grande. Se você imaginar que um animal, um boi, ele leva 9 meses de gestação, a vaca leva 9 meses de gestação, nasce 9 meses para desmamar, para atingir peso de abate a partir de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, 2 anos, 2 anos e meio, fora todo o controle de sanidade que você tem que ter do animal, você leva 2 anos para ter uma renda sobre isso, um investimento muito caro. Mesma coisa na época de safra, você faz plantio de mandioca com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses de colheita, eucalipto, 6 anos. Café, você espera 4 anos para colher a primeira safra, para jogar fora a primeira safra. Então, durante 4 anos você não tem renda dessa produção. Então, assim, é muito complexo tudo isso. Fora a ausência de conhecimento também que se impõe no negócio. Então, por isso que é muito complicado, é muito. Concordo a questão de ser, talvez, o município, o fiscalizador, a ausência de conhecimento, às vezes, do técnico, quem faz a apreciação. Tanto é que a gente carrega desde 2000, o dia que me corrija, eu não vou lembrar de cabeça, mas, se eu não me engano, 2009 veio a exigência do CCIR ou do CAR, acho que 2009 veio a exigência do CAR, anteriormente era feito pelo INCRA, fiscalização. Então, vieram as alterações, é muito complexo ainda, não é tão simples o negócio. Hoje nós temos condições de fazer uma nova reforma nisso, a partir do que se conhece, do que tem de terra, o que são terras devolutas, o que são terras não produtivas, a quem pertencem essas terras, até porque muitas terras não estão no nome do próprio proprietário, existe um contrato de compra e venda, existe cessões de posses e posses e posses. Podemos falar de várias regiões isso do Brasil, tá? Não só o norte, o nordeste, mas sim o sul também. Então é um problema muito maior, e às vezes as pessoas que estão no poder da caneta da Constituição, da construção da lei, não conhecem tal qual foi a ostentação oral desse administrador aí que vivenciou
os fatos do imóvel. Tá? É a minha opinião. Tem som, Dani? E veja, hoje existe a possibilidade do município firmar um convênio com o governo federal, com a União, e passar a fiscalizar o ITR e ficar com o produto da arrecadação. Se mudar a legislação, se mudar a Constituição, passando o ITR para o município, eu não sei se todos os municípios do Brasil vão ter condição de fiscalizar isso aí, estrutura, sabe? Esse que é o problema, né? Então, por enquanto está assim, o município que quiser fazer a fiscalização e o controle e tal, e ficar com a arrecadação do ITR, pode, faz um convênio com o governo e faz. Agora, se obrigar que todos os municípios agora vão ter que fazer a fiscalização, muitos não têm condição. Muitos são municípios pequenos, né, com baixa arrecadação, sem estrutura, né. Então, até porque hoje a fiscalização, é feita pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, se não me engano, e não são todas as cidades que têm um desse, entendeu? Um ponto desse. Geralmente é atendido por onde existe uma circunscrição federal. Então, Londrina, no nosso caso, atende as regionais, entendeu? Mais ou menos a disposição da circunscrição organizacional, como é a Receita Federal, entendeu? Seria isso. Entendi. E eu, apesar de que hoje você vai fazer um cálculo de TCMD na Receita Estadual sobre propriedade rural, ele usa o Google Earth para confrontar a de longitude do imóvel, entendeu? Então, hoje tem uma ferramenta, mas não é uma ferramenta Google, é uma ferramenta particular, né? Certo. Sem domínio do governo, né? Então também tem esse detalhe. Então tá. Acredito que com o georreferencial essa situação seria muito resolvida, entendeu? Ela seria se acabaria com os buracos negros, vamos falar desses lotes de terra. Tá? Mas é isso, gente. É isso. Então tá. A proposta, acho que é a do Senado. A proposta da reforma tributária do Senado, acho que o ITR e o IPVA passam para os municípios. E o ISS sai. Teve uma decisão recente que o IPVA, embora o carro esteja registrado em um estado, ficaria a direito do estado que o carro reside, né, vamos falar assim. Seria por direito dele a ficar com o IPVA por causa da destinação do imposto para a mantença das rodovias, né, dessa situação, né. Existe uma decisão, se não me engano, foi dado recentemente isso aí, nesse sentido. Vamos aguardar essas mudanças legislativas, então. Então tá, colegas, em relação ao item 138 da pauta, da contribuinte agropecuária Rio dos Bagres Limitada, de relatoria do conselheiro Márcio, ficou assim a decisão. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Luiz, Francisco e Beni, que negaram provimento ao recurso. Você não deu provimento? Dessa realidade toda, né? Dani, você não deu provimento? Não, eu acompanhei a divergência. Acompanhei a divergência. Aí ficou por maioria, porque foram 3, né? 3 que... Tá, colegas, esse foi o item 138 da pauta, e ele vai ser aplicado... Esse aqui, a aplicação, você chegou a ver, Márcio, a aplicação, a decisão se aplica no 139, 140, acredito que sim, né? Nesse caso... Sim, porque é a mesma ação fiscal. Mesma ação fiscal, não é questão de decadência aqui? Não é um lançamento por homologação, é um lançamento de ofício. Ok, então, perfeito. Auto de infração. Perfeito. Colegas, 4h10, vocês querem fazer um intervalinho de uns 15 minutinhos? Querem fazer agora um intervalo? Tá todo mundo quieto? Não querem? Querem continuar? É porque tem o do Rafael, que também tem sustentação. Bora fazer. Não entendi? Tem os do Rafael que tem sustentação, né? Eu não sei como é que vai ficar no turno da tarde, se ele é pesado ou não, puxado. São 4 sustentações. Tá. Pessoal, então eu vou pedir 5 minutos só, tá? 5. Não, a gente não vai fazer intervalo?
Não é que o pessoal não está querendo intervalo? Não, Não, todo faz mundo intervalo quis. normal, gente. Precisa ir no banheiro, tomar Eu café. quis o Vamos. intervalo. É. Eu entendi que o Márcio falou, vamos fazer um intervalo, porque vai ter muita tentação aí pela frente. Vamos. Eu perguntei, vocês querem intervalo? Ficou tudo... Queremos. Intervalo normal. Porque o microfone estava travado, aí não deu tempo. Porque geralmente quando a gente fala em intervalo, todo mundo fica feliz, né? Ninguém ficou feliz, cara, não quer. Então tá bom, gente. 15 minutos a partir de agora, tá? Rafael e Francisco podem encerrar a gravação. Marco Antônio pode encerrar.